O lustre de cristal tremia levemente sobre o salão principal do Palácio das Acácias, espalhando reflexos dourados sobre as mesas cobertas de flores brancas, taças finas e guardanapos dobrados com precisão quase militar. Helena Duarte estava parada diante do altar decorado com lírios, usando um vestido simples demais para os padrões daquela família, mas impecável em sua elegância silenciosa. O murmúrio dos convidados havia diminuído quando Beatriz Albuquerque ergueu a voz, e naquele instante todos compreenderam que a cerimônia deixara de ser uma celebração para se tornar um espetáculo de crueldade. Rafael Albuquerque, o noivo, permanecia ao lado de Helena com as mãos frias e os olhos presos no rosto da mãe, como se ainda esperasse que aquela mulher imponente sorrisse e transformasse tudo em brincadeira de mau gosto. Beatriz, porém, não tinha o hábito de recuar depois de ocupar o centro de uma sala. Usava um vestido prateado, joias antigas e um sorriso que não alcançava os olhos. Para ela, aquela interrupção não era um escândalo, mas uma correção necessária diante de uma ameaça ao nome que carregava. Antes que meu filho cometa o erro mais caro da vida dele, esta família precisa saber quem está entrando em nossa casa, disse Beatriz, segurando um envelope creme entre os dedos. A frase atravessou o salão como uma lâmina pólida. Algumas senhoras cobriram os lábios com as mãos, outras se inclinaram para ouvir melhor. E os homens próximos ao corredor principal fingiram indignação, enquanto saboreavam a oportunidade de assistir à queda de uma mulher que muitos ali já julgavam inferior antes mesmo de conhecê-la. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço, mas não desviou o olhar. Desde menina aprendera que vergonha imposta pelos outros só se torna prisão quando a pessoa aceita morar dentro dela. Sua mãe, sentada na segunda fila com um vestido azul modesto, apertava a própria bolsa contra o peito, pálida de humilhação e medo. Helena viu aquele rosto envelhecido pelo trabalho e pela dignidade. E algo dentro dela se alinhou com uma calma fria. Não choraria diante deles. Não daria a Beatriz o prazer de transformar sua dor em prova de fraqueza. Rafael murmurou o nome da mãe, quase sem voz, mas Beatriz levantou uma das mãos e o silenciou como se ele ainda fosse um menino incapaz de escolher as próprias roupas. Marcelo Albuquerque, irmão mais velho de Rafael, surgiu ao lado dela com uma expressão satisfeita, segurando uma pasta de couro. Era mais alto, mais largo nos ombros e infinitamente mais arrogante. Administrava parte do grupo familiar e gostava de se apresentar como homem de decisões difíceis, embora Helena sempre tivesse percebido nele a pressa ansiosa de quem teme ser descoberto. Não estamos falando de preconceito, como alguns talvez queiram insinuar, continuou Marcelo, abrindo a pasta com um gesto teatral. Estamos falando de fatos, transferências suspeitas, dívidas escondidas, contatos duvidosos. Meu irmão foi enganado por uma mulher que estudou cada fraqueza dele e decidiu subir pela porta mais fácil. O sacerdote, constrangido, baixou os olhos para o livro aberto. Ninguém interrompeu Marcelo. O poder dos Albuquerque tinha esse efeito perverso sobre as pessoas. Fazia até os justos parecerem visitantes tímidos dentro da própria consciência. Helena ouviu cada acusação sem mover um músculo do rosto. Conhecia o tipo de documento que Marcelo tentava exibir, reconhecia a estrutura visual de relatórios fabricados para convencer olhos leigos e intimidar corações nervosos. Havia números fora de ordem, carimbos mal posicionados, datas escolhidas com descuido. Ela poderia desmenti-lo ali mesmo, desmontar as folhas uma por uma, mas compreendeu que aquela cena era maior do que uma mentira improvisada. Era uma armadilha preparada com antecedência, e armadilhas revelavam tanto sobre a presa quanto sobre o caçador. Rafael finalmente tocou o braço de Helena, mas o gesto veio tarde e fraco demais. Ele a amava, disso ela não duvidava por completo, porém havia amores que se ajoelhavam diante do medo quando deveriam se levantar pela verdade. Helena, eu não sabia. Ele sussurrou com os olhos úmidos e perdidos. Ela o encarou por um segundo, não com ódio, mas com uma tristeza tão lúcida que o fez baixar a cabeça. A omissão dele doía mais que as palavras da mãe, porque vinha do lugar onde ela esperara abrigo. Beatriz retirou do envelope uma fotografia ampliada de Helena entrando em um prédio comercial no centro da cidade. Aqui está ela visitando uma empresa investigada por fraudes. Coincidência demais para uma noiva tão inocente. Alguns convidados murmuraram, e Marcelo sorriu como se tivesse vencido. O que eles não sabiam
era que Helena entrara naquele prédio como consultora contratada para rastrear justamente fraudes empresariais. O sigilo profissional a impedira de contar detalhes até a Rafael, mas não a obrigava a aceitar calúnias eternamente. Na terceira fila, Clara Menezes, advogada e amiga de Helena desde a faculdade, estreitou os olhos e levou discretamente a mão ao celular. Ela reconheceu o perigo antes de todos. Clara conhecia a carreira de Helena. As noites sem dormir sobre planilhas, os relatórios entregues a promotores, a paciência cirúrgica com que ela seguia dinheiro sujo até encontrar seu verdadeiro dono. Também sabia que Helena não reagia por impulso. Quando permanecia quieta, não estava derrotada. Estava medindo o terreno, calculando a distância entre a ofensa e a resposta. Minha querida, disse Beatriz, aproximando-se de Helena com falsa suavidade, ninguém aqui deseja destruir você. Só queremos poupar Rafael de uma vergonha maior. Ainda há tempo de sair por aquela porta com alguma dignidade. A palavra dignidade soou obscena na boca dela. Helena notou o brilho das câmeras dos convidados, os rostos inclinados, a respiração suspensa da mãe. A humilhação havia sido desenhada para ser pública, registrada, compartilhada e comentada. Beatriz queria que a imagem de Helena quebrada circulasse como advertência contra qualquer mulher que ousasse atravessar seus portões. Helena respirou fundo, e o silêncio que se seguiu pareceu assustar mais que um grito. Ela olhou para Rafael, depois para Beatriz, depois para Marcelo. Quando falou, sua voz saiu baixa, firme, claro o bastante para alcançar as últimas mesas. A senhora terminou? A pergunta simples atravessou a pompa do salão com uma força inesperada. Beatriz piscou, surpresa pela ausência de lágrimas. Marcelo riu pelo nariz, tentando recuperar o controle da cena, mas até ele percebeu que a noiva humilhada não se comportava como a vítima que imaginara. Você deveria se explicar, disse Marcelo, batendo levemente os papéis contra a palma da mão. Helena voltou-se para ele com a serenidade de quem observava uma conta errada. Explicações existem para quem busca a verdade, Marcelo. O que vocês organizaram aqui foi outra coisa. O salão inteiro pareceu encolher. Rafael deu um passo na direção dela, mas Helena recuou o suficiente para deixar claro que aquele espaço, pequeno como era, agora pertencia somente a ela. Seu vestido não parecia mais frágil. Parecia uma armadura branca. Beatriz endureceu o maxilar. Por um instante, sua máscara social rachou e deixou aparecer a mulher acostumada a esmagar empregados, fornecedores e parentes com a mesma naturalidade com que escolhia flores para festas. Ela não esperava resistência. Mulheres como Helena, em sua visão, agradeciam por serem notadas, pediam licença para existir e aceitavam migalhas de respeito como se fossem presentes. A calma da noiva irritava, porque não podia ser comprada nem dobrada diante de sobrenome, dinheiro ou aplausos falsos. A mãe de Helena levantou-se devagar, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Minha filha não é ladra, disse Dona Lúcia, a voz trêmula mas audível. Alguns convidados desviaram o olhar, incomodados com aquela coragem simples. Beatriz a mediu de cima a baixo, e nesse gesto coube todo o desprezo de uma classe que confunde riqueza com valor. Helena sentiu o coração apertar. Não permitiria que a mãe fosse a próxima vítima. Deu 2 passos até ela. Segurou sua mão e apertou com ternura, sem abandonar a postura ereta. Eu não preciso que a senhora me defenda agora, mãe, disse Helena, em tom gentil. Eles ainda vão precisar defender a si mesmos. A frase caiu no salão com peso estranho. Marcelo franziu a testa e Clara, ao fundo, abaixou o celular com um brilho atento nos olhos. Beatriz tentou rir, mas o som saiu curto. Rafael compreendeu apenas uma parte do que aquela frase significava, suficiente para sentir o chão moral se mover sob seus pés. Ele conhecia Helena, mas talvez nunca tivesse compreendido a extensão de sua força. O pai de Rafael, Augusto Albuquerque, até então calado em uma cadeira reservada, pigarreou como quem desejava encerrar o constrangimento sem contrariar a esposa. Era um homem cansado, elegante, educado pela covardia de muitos anos. Talvez possamos resolver isso em particular, sugeriu olhando para os convidados com desconforto. Helena voltou-se para ele. Seu silêncio também foi público, Sr. Augusto. Ele empalideceu. Não havia agressividade na voz dela, apenas uma precisão que deixava cada pessoa diante do próprio reflexo. Pela primeira vez naquela tarde, alguns convidados começaram a parecer menos curiosos e mais culpados. Marcelo tentou avançar a cena para onde pudesse controlá-la. Não aceite esse teatro, Rafael.
Ela está tentando intimidar a família. Rafael olhou para Helena, depois para o irmão, e abriu a boca sem conseguir produzir uma defesa inteira. Amava a mulher diante de si, mas sua vida havia sido construída em corredores onde a vontade da mãe era lei e a aprovação do irmão parecia destino. Helena viu a luta dentro dele e lamentou não poder salvá-lo da própria fraqueza. Algumas batalhas pertenciam à alma de cada um. O músico contratado, esquecido junto aos arranjos laterais, segurava o arco do violino suspenso no ar. Garçons imóveis observavam como testemunhas de um tribunal inesperado. Lá fora, além das janelas altas, o céu de fim de tarde escurecia em tons de chumbo, anunciando chuva sobre a cidade. Helena percebeu a ironia da beleza ao redor. Tudo fora escolhido para parecer puro, harmonioso e caro, mas sob aquela decoração havia medo, manipulação e desejo de domínio. Aquele casamento não estava sendo interrompido, estava sendo revelado. Ela retirou lentamente a aliança de noivado, um anel delicado que Rafael escolhera numa manhã de esperança verdadeira. Por um segundo, a lembrança quase venceu sua firmeza. Recordou o modo como ele sorrira ao pedi-la em casamento, a mão dele tremendo, a promessa de construir uma vida longe da frieza dos Albuquerque. Mas promessas precisam de coragem para sobreviver ao primeiro incêndio. Helena colocou o anel sobre a mesa do altar, sem arremessá-lo, sem dramatizar. A delicadeza daquele gesto feriu Rafael mais que qualquer acusação. Hoje vocês quiseram me ensinar meu lugar, disse Helena, olhando para Beatriz e Marcelo. Eu aceitei a lição. Agora sei exatamente onde não devo permanecer. Beatriz deu um passo à frente, quase perdendo a compostura. Você está cometendo um erro enorme. Helena inclinou a cabeça como se reconhecesse uma informação útil. Não. O erro enorme foi acreditar que eu era apenas a noiva do seu filho. Clara sorriu de leve, e Dona Lúcia fechou os olhos, respirando pela primeira vez desde o início da humilhação. Marcelo ainda segurava os papéis falsos, mas sua confiança já não parecia tão firme. Ele não entendia por que Helena não tentava arrancá-los de suas mãos, por que não gritava, por que não implorava Rafael. Homens como ele precisavam que suas vítimas confirmassem o roteiro. Sem lágrimas, sem súplica e sem desespero, sua encenação começava a parecer exagerada, quase vulgar. Alguns convidados cochichavam agora sobre a calma dela, e essa mudança sutil no ar irritava Marcelo mais que uma contestação direta. Helena caminhou pelo corredor central ao lado da mãe, sentindo o tecido do vestido roçar o mármore frio. Cada passo parecia atravessar uma camada da vida que ela quase aceitara por amor. Rafael chamou seu nome uma vez, depois outra, mas não a seguiu de imediato. Esse atraso respondeu ao que ela ainda precisava saber. Na porta do salão, Helena parou e olhou para trás. Viu Beatriz cercada por convidados inseguros, Marcelo tentando recolocar os documentos na pasta, Augusto cabisbaixo, Rafael imóvel entre duas lealdades incompatíveis. Rafael, ela disse, e ele ergueu o rosto como alguém chamado de volta de um afogamento. Não diga que não viu os sinais. Você apenas escolheu olhar para outro lado. A frase não foi dita para humilhá-lo, mas para libertá-la da última necessidade de esperar. Então, Helena saiu. Do lado de fora, o ar úmido da tarde tocou seu rosto como uma bênção dura. A chuva começou fina, lavando o perfume das flores e o eco das acusações. No carro de Clara, estacionado junto à entrada lateral, Helena enfim permitiu que os dedos tremessem. Clara entrou no banco do motorista sem fazer perguntas inúteis. Dona Lúcia sentou atrás, em silêncio, segurando o véu da filha como se recolhesse os pedaços de uma batalha. — Você gravou tudo? Perguntou Helena, olhando pela janela molhada. Clara assentiu. Tudo. E Marcelo mostrou mais do que devia. Pela primeira vez naquela tarde, Helena fechou os olhos. A dor estava ali, funda e viva, mas junto dela havia uma certeza antiga, afiada pela injustiça. Enquanto o carro se afastava do Palácio das Acácias, as luzes do salão ficaram para trás como estrelas falsas presas a um teto de vidro. Helena sabia que, antes do amanhecer, sua humilhação já estaria circulando em mensagens, comentários e versões distorcidas. Sabia também que Beatriz tentaria controlar a narrativa. Marcelo acionaria aliados e Rafael talvez procurasse uma desculpa para a própria inércia. Nada disso a surpreendia. O que eles ignoravam era que, havia meses, Helena investigava um rastro financeiro que terminava exatamente no coração do Império Albuquerque. No banco traseiro, Dona Lúcia enfim chorou baixo. Helena virou-se e segurou sua mão, sentindo a pele áspera que sustentara anos de trabalho honesto.
Eles vão pagar por isso? Perguntou a mãe, não com sede de vingança, mas com o cansaço de quem vira gente poderosa escapar vezes demais. Helena olhou para a cidade pela janela, para os prédios escurecidos, para as ruas onde pessoas comuns confiavam que nomes importantes significavam competência e honra. Sua voz saiu serena. Vão pagar pelo que fizeram comigo e pelo que fizeram antes de mim. Naquela mesma noite, no salão quase vazio, Marcelo entrou no escritório reservado do Palácio das Acácias e fechou a porta com força. Beatriz estava diante do espelho, retirando os brincos com movimentos bruscos. Ela sabe de alguma coisa, ele disse. Beatriz não respondeu de imediato, mas seu reflexo mostrou uma preocupação que jamais permitiria em público. Então descubra quanto ela sabe. Marcelo apertou a pasta contra o peito. Pela primeira vez, a lembrança dos olhos calmos de Helena o incomodou. Havia algo naquela mulher que não combinava com derrota. Rafael permaneceu sozinho diante do altar desmontado, olhando para a aliança deixada sobre a mesa. Tinha vontade de correr atrás dela, mas os passos pareciam presos a anos de obediência. Ao pegar o anel, sentiu o peso pequeno e insuportável do que perdera. Não fora apenas uma cerimônia interrompida. Fora o momento exato em que Helena viu quem ele era quando o amor exigia coragem. Do lado de fora, a chuva engrossou e o nome Albuquerque, tão forte dentro daquele salão, pareceu menor diante do som insistente da água. Helena chegou ao pequeno apartamento onde morava antes do casamento pouco depois das 8. Tirou o vestido com cuidado, não por apego ao dia destruído, mas porque recusava permitir que a violência dos outros contaminasse tudo que tocara seu corpo. Depois vestiu uma camisa branca, prendeu o cabelo e abriu o computador sobre a mesa da sala. Clara colocou ao lado dela uma pasta digital com a gravação do casamento. Dona Lúcia preparou café, ainda em silêncio. A casa simples recuperou sua autoridade sobre a mentira do luxo. Na tela, planilhas antigas se abriram uma após a outra. Contratos de fornecimento, pagamentos duplicados, empresas sem funcionários, assinaturas repetidas em datas impossíveis. Helena observou os caminhos do dinheiro com a atenção de quem escuta uma confissão. O grupo Albuquerque não era apenas arrogante. Era podre em lugares cuidadosamente escondidos. A humilhação no casamento confirmara que Marcelo temia exposição e Beatriz preferira destruir uma noiva diante de centenas de pessoas a permitir que uma investigadora entrasse oficialmente na família. Aquilo mudava tudo, inclusive o alcance da resposta. Clara apoiou as mãos na mesa e leu a primeira linha de um relatório preliminar. Você tem certeza de que quer avançar hoje? Helena olhou para a amiga, cansada, ferida, mas inteira. Eles escolheram o público. Eu escolho as provas. Não havia ódio em sua voz, e justamente por isso Clara acreditou nela. A justiça de Helena não vinha do desejo de devolver vergonha com vergonha. Vinha de uma disciplina moral mais difícil, construída na certeza de que poder sem consequência se transforma em licença para destruir vidas. Perto da meia-noite, quando a cidade já parecia encolhida sob a chuva, Helena salvou a gravação em 3 lugares diferentes e enviou uma mensagem curta a Júlio Ferraz, antigo contador do Grupo Albuquerque, demitido após questionar pagamentos suspeitos. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Estou pronto. Helena leu aquelas 2 palavras e sentiu que o dia, apesar de brutal, havia aberto uma porta. No salão, tentaram enterrá-la sob acusações. Na pequena sala iluminada por uma lâmpada comum, ela começava a erguer o caso que os derrubaria. A manhã seguinte encontrou Helena acordada antes do sol, sentada à mesa estreita da cozinha, com uma xícara de café já fria entre as mãos e 3 pastas abertas diante dela. A cidade ainda parecia molhada pela chuva da noite anterior, e a luz cinzenta atravessava a janela como se também hesitasse em entrar. Dona Lúcia dormia no quarto, vencida pelo cansaço, enquanto Clara permanecera no sofá coberta por uma manta. Helena não dormira. Cada vez que fechava os olhos, via o salão, o sorriso de Beatriz, a mão imóvel de Rafael. Ela poderia ter se permitido desabar naquela manhã, e talvez qualquer pessoa considerasse justo. Havia perdido um casamento, uma promessa, uma versão de futuro que durante meses imaginara com ternura discreta. Ainda assim, quando abriu a primeira planilha, não sentiu vingança, mas uma responsabilidade áspera e precisa. A vergonha pública era recente demais para não doer, porém sua dor não podia ocupar o lugar das provas. Os Albuquerque acreditavam ter impedido sua entrada na família. Na verdade,
Tinham lhe dado a chave emocional para entrar mais fundo, na verdade. Clara despertou com o som das teclas e se sentou devagar, os cabelos desarrumados, os olhos ainda marcados pela vigília. Você não parou desde ontem, disse, a voz rouca. Helena não levantou o rosto da tela. Parei o suficiente para entender o que eles fizeram. Clara se aproximou e viu uma sequência de pagamentos do Grupo Albuquerque para pequenas empresas registradas em bairros distantes, todas criadas em períodos próximos a grandes contratos públicos. A advogada respirou fundo. Conhecia aquele padrão. Era o tipo de desenho financeiro que fingia acaso para esconder método. Helena abriu uma segunda janela com documentos que reunira nos últimos meses por meio de fontes legais, relatórios comerciais e registros públicos. Seu trabalho como auditora forense começara sem qualquer ligação com Rafael. Uma cooperativa de fornecedores havia contratado sua equipe depois de atrasos inexplicáveis em pagamentos do Grupo Albuquerque. O que parecia desorganização administrativa revelou empresas vazias, notas repetidas e contratos cancelados logo depois de pequenos empresários entregarem mercadorias. Helena seguira o dinheiro até encontrar nomes que rondavam a família do noivo como sombras antigas. Eles sabiam que você estava chegando perto, murmurou Clara. Helena assentiu e seus olhos finalmente deixaram a tela. Marcelo sabia. Beatriz talvez tenha entendido depois. A cerimônia foi uma tentativa de me desacreditar antes que eu pudesse falar. A conclusão parecia dura demais, mas encaixava cada peça. A fotografia exibida no casamento não surgira por acaso. Alguém a seguira. Alguém montara um arquivo falso. Alguém decidiu que destruir sua reputação diante de todos seria mais eficiente do que responder a perguntas legítimas. Dona Lúcia apareceu na porta da cozinha pouco depois, usando um hobby antigo e carregando no rosto a tristeza das mães que gostariam de absorver a dor dos filhos. Ela olhou para as pastas, depois para Helena, e pareceu compreender que a filha havia entrado em uma guerra que não terminaria com pedidos de desculpa. Você precisa comer, disse, colocando pão na mesa. Helena tocou a mão dela com carinho. Eu vou comer, mãe. Mas primeiro preciso proteger o que eles tentaram tirar de nós. Dona Lúcia não perguntou o que era. Às 9 horas, Júlio Ferraz chegou ao prédio de Helena, usando camisa simples, pasta de lona e o cuidado de quem passara meses olhando por cima do ombro. Tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e uma postura curvada não pela idade, mas pela injustiça. Fora contador do Grupo Albuquerque durante 17 anos, até questionar pagamentos que Marcelo mandara aprovar sem notas completas. No relatório oficial, sua demissão aparecia como corte administrativo. Na memória dele aparecia como aviso. Quem enxerga demais dentro daquela empresa aprende a sair calado. Helena abriu a porta e Júlio a cumprimentou sem tocar no assunto do casamento. Esse respeito silencioso fez mais por ela do que muitas frases de consolo fariam. Sentaram-se todos à mesa, e ele retirou da pasta uma pequena pilha de cópias autenticadas, anotações antigas e um caderno de capa preta. Eu guardei porque um dia imaginei que alguém perguntaria, disse. Clara inclinou-se para a frente. Helena permaneceu imóvel, mas por dentro sentiu a investigação ganhar corpo. Pessoas honestas raramente guardam documentos por ambição. Guardam por medo de que a verdade morra sozinha. Júlio explicou que Marcelo assumira controle direto sobre contratos de logística 3 anos antes, logo após Augusto adoecer e se afastar das decisões diárias. A partir daí, fornecedores antigos passaram a ser substituídos por empresas recém-criadas, administradas por conhecidos distantes, primos de assessores e nomes que pareciam comuns demais para despertar atenção. Quando Júlio questionou, Marcelo disse que modernizava a companhia. Quando insistiu, Beatriz o chamou em sua sala e falou sobre gratidão, lealdade e filhos na universidade. A ameaça não precisou ser dita para ser compreendida. Helena anotava sem interromper, fazendo perguntas curtas que revelavam domínio absoluto do terreno. Quais datas coincidiam com auditorias internas? Quem autorizava pagamentos emergenciais? Quem tinha acesso ao sistema de aprovação? Júlio respondia com cuidado, às vezes fechando os olhos para reconstruir corredores, senhas, reuniões e rostos. Clara observava os dois como quem assiste a uma cirurgia feita sem sangue, mas com igual precisão. A cada resposta, a imagem pública dos Albuquerque se afastava mais da realidade. Não eram apenas ricos arrogantes. Eram operadores de uma máquina que moía gente comum. Em outro ponto da cidade,
Rafael permanecia trancado no apartamento que comprara para viver com Helena depois da lua de mel. As malas ainda estavam no quarto, os lençóis novos na cama, os presentes empilhados na sala como testemunhas irônicas. Segurava o celular havia horas, lendo mensagens que culpavam Helena, defendiam sua mãe, espalhavam versões absurdas sobre interesse, fraude e passado obscuro. Queria ligar, mas não sabia que frase poderia atravessar o dano que seu silêncio causara. Pedir desculpa parecia pequeno. Explicar-se parecia covarde. Calar-se parecia definitivo. Beatriz ligou antes que ele encontrasse coragem. Não procure aquela mulher, ordenou, sem saudação. Rafael fechou os olhos. Mãe, você destruiu meu casamento. Do outro lado houve uma pausa curta, quase ofendida. Eu salvei você. Um dia vai agradecer. Rafael riu sem alegria. Pela primeira vez a frase materna não soou como proteção, mas como posse. Ele pensou em Helena caminhando sozinha pelo corredor, com a aliança na mesa e a dignidade intacta. A lembrança o esmagou. Você não sabe nada sobre ela, disse. Beatriz respondeu com frieza. Sei o suficiente para temer o que ela representa. No escritório central do Grupo Albuquerque, Marcelo reunia 3 assessores de confiança em uma sala com persianas fechadas. O vídeo da cerimônia já circulava em pequenos círculos, apesar das tentativas de conter sua divulgação. Algumas pessoas ridicularizavam Helena, mas outras notavam a serenidade dela, e isso incomodava Marcelo. A vítima perfeita deveria parecer culpada ou quebrada. Helena parecia uma juíza aguardando a próxima audiência. Ele batia uma caneta contra a mesa, impaciente. Quero saber com quem ela falou nos últimos meses. Fornecedores, ex-funcionários, advogados. Tudo. Um dos assessores, homem jovem demais para esconder a ansiedade, perguntou se não seria melhor deixar o assunto esfriar. Marcelo lançou a ele um olhar cortante. Assuntos esfriam quando não há fogo por baixo. Beatriz entrou sem bater, trazendo consigo perfume caro e autoridade antiga de quem nunca se desculpava. O problema não é a noiva ferida, disse. O problema é a profissional que nós subestimamos. Marcelo apertou os lábios. Detestava ouvir sua mãe admitir qualquer risco, porque isso significava que ele talvez não tivesse controlado a situação como prometera. Beatriz aproximou-se da janela e olhou para a avenida movimentada. Durante anos cultivara a reputação da família como quem cuida de uma obra sagrada. Jantares beneficentes, discursos sobre empreendedorismo, doações a hospitais, fotografias com autoridades, tudo polido, tudo calculado. Não permitiria que uma mulher sem sobrenome tradicional, criada por uma costureira e educada com bolsas de estudo, ameaçasse aquele teatro. Marcelo, você vai corrigir o erro que criou, disse. Ele empalideceu de raiva. Eu criei. Beatriz virou-se devagar. Você atacou em público sem garantir que ela estava indefesa. Enquanto eles discutiam, Helena e Clara separavam as provas em categorias. Havia fatos sólidos, indícios fortes e suspeitas que ainda precisavam de confirmação. Helena recusava atalhos. Sabia que uma denúncia mal preparada poderia ser destruída por advogados caros e transformada em mais uma arma contra ela. Júlio ofereceu nomes de 2 ex-funcionários que haviam tentado falar e foram isolados. Uma gerente de compras transferida para um setor irrelevante. Um motorista acusado de roubo depois de se recusar a transportar caixas sem registro. Cada história parecia pequena sozinha, mas juntas formavam um mapa de intimidação. Ao meio-dia, Helena recebeu a primeira mensagem de Rafael. Foram apenas 3 palavras, mas carregavam um mundo de insuficiência. Preciso falar. Ela leu, deixou o celular sobre a mesa e voltou aos documentos. Clara percebeu. Você vai responder? Helena demorou alguns segundos. Não agora. Não havia crueldade na decisão. Se Rafael tivesse atravessado o salão atrás dela, talvez a conversa pertencesse ao amor. Depois de uma noite inteira e de uma manhã de silêncio, pertencia às consequências. Ele ainda queria explicação para o que ela já havia compreendido. Júlio olhou para Helena com respeito contido. Desculpe perguntar, mas ele sabia da investigação? Helena negou com a cabeça. Sabia apenas que meu trabalho exigia sigilo. Nunca contei detalhes porque não podia. Júlio suspirou. Então usaram o desconhecimento dele contra você. A frase entrou em Helena como uma lâmina fina. Era verdade. Beatriz e Marcelo não precisaram convencer Rafael de que ela era culpada. Bastou colocá-lo diante da dúvida e esperar que sua formação obediente fizesse o resto. O amor deles não fora destruído apenas pela mentira, mas pela falta de confiança.
À tarde, Clara levou Helena até seu escritório para digitalizar documentos e preparar uma linha cronológica segura. O prédio era discreto, sem luxo, mas as estantes cheias de processos transmitiam uma ordem que acalmava. Helena trocou o café por água, prendeu novamente o cabelo e passou horas cruzando datas. Quando uma empresa de fachada recebia pagamento, outra dívida real deixava de ser quitada. Quando Marcelo autorizava uma compra emergencial, um fornecedor antigo era acusado de falha contratual. O esquema não roubava apenas dinheiro, roubava reputações, empregos e anos de vida. Entre os documentos de Júlio, Helena encontrou o nome de uma pequena transportadora de bairro, pertencente a um homem chamado Renato Silveira. O contrato fora cancelado depois de uma entrega feita corretamente e a multa imposta pelo Grupo Albuquerque levara a empresa à falência. Havia uma anotação manuscrita ao lado: esposa doente, casa vendida. Helena ficou alguns segundos imóvel. A história deixou de ser abstrata. Em algum lugar, uma família perdera a segurança enquanto Beatriz sorria em eventos beneficentes. Marcelo não desviava números, desviava destinos. É por isso que não pode ser só sobre o casamento, disse Helena, mais para si mesma do que para Clara. A advogada assentiu. Nunca foi só sobre o casamento. Naquele momento, Helena percebeu que a humilhação pública, embora brutal, talvez tivesse sido a parte mais visível de um padrão antigo. Os Albuquerque envergonhavam qualquer pessoa que ameaçasse sua narrativa. Chamavam honestos de ingratos, vítimas de incompetentes, mulheres fortes de oportunistas. O método mudava conforme o alvo, mas o objetivo era sempre o mesmo: fazer a verdade parecer defeito de caráter. No fim da tarde, Rafael apareceu no prédio do escritório de Clara. Não subiu sem autorização. Ficou na recepção, molhado por uma garoa fina, segurando um envelope que não sabia se deveria entregar. Clara foi a primeira a vê-lo pelas câmeras internas e avisou Helena com cuidado. O rosto dela não mudou, mas a mão parou sobre o teclado. Por alguns segundos, a mulher ferida e a investigadora disciplinada dividiram o mesmo silêncio. Então ela se levantou. Eu falo com ele no térreo. Aqui em cima ficam as provas. Rafael parecia menor sem o cenário da família ao redor. Usava o mesmo terno da véspera, agora amarrotado, e tinha olheiras profundas. Quando viu Helena, tentou aproximar-se, mas parou diante da firmeza dela. Eu errei, disse. As palavras saíram rápidas, como se ele as segurasse desde a noite anterior. Helena o observou com tristeza serena. Errou quando ficou calado ou quando precisou de horas para perceber? Rafael recebeu a pergunta como merecia, sem defesa imediata. Os dois. Pela primeira vez, uma resposta dele não tentou se esconder atrás da confusão. Ele estendeu o envelope. Minha mãe pediu que eu assinasse isso antes do casamento. Disse que era só uma proteção patrimonial. Eu não assinei. Mas talvez ajude você a entender. Helena pegou as folhas e reconheceu termos abusivos, cláusulas de confidencialidade e renúncias amplas, que jamais deveriam fazer parte de um acordo entre noivos. O documento não protegia Rafael. Protegia os Albuquerque de qualquer acesso futuro que Helena pudesse ter a informações familiares e empresariais. A cerimônia não fora apenas um ataque moral, fora o plano alternativo depois que ela não assinou. A descoberta tornou o ar entre eles mais pesado. Rafael viu no rosto de Helena uma confirmação terrível. Eles planejaram isso, disse, quase sem voz. Sim, respondeu ela. E você foi o instrumento mais fácil, porque confiava neles mais do que confiava em mim. Ele abaixou a cabeça. Não havia como contestar. A garoa escorria pelo vidro da recepção, distorcendo as luzes da rua. Rafael parecia querer atravessar a distância entre culpa e reparação, mas não sabia por onde começar. Helena sabia que algumas pontes queimavam sem ruído, apenas por ausência. Eu posso ajudar, ele disse. Helena guardou o envelope na pasta que trouxera. Pode começar não atrapalhando. A frase não foi cruel, mas cortou. Rafael respirou fundo. Helena, eu te amo. Ela fechou os olhos por um instante, e a dor que evitara durante todo o dia ameaçou subir. Quando respondeu, sua voz veio baixa. Amor sem coragem vira conforto para quem fere. Eu não posso me apoiar nisso agora. Ele ficou imóvel, como se finalmente compreendesse que não bastava amá-la em particular, depois de permitir que a destruíssem em público. Ao retornar ao escritório, Helena entregou o envelope a Clara. A advogada leu as primeiras páginas e soltou um assobio baixo. Isso é uma tentativa elegante de amordaçar uma pessoa. Helena sentiu. E prova intenção. Júlio,
que ainda guardava junto à mesa, fechou o caderno preto com cuidado. Então eles tiveram medo antes da cerimônia. A palavra medo mudou a atmosfera da sala. Até então, os Albuquerque pareciam predadores. Agora começavam a parecer predadores acuados. E predadores acuados cometem erros, principalmente quando acreditam que ainda estão no topo da cadeia. Naquela noite, Helena organizou um pequeno quadro na parede do escritório de Clara. No centro, escreveu o Grupo Albuquerque. Ao redor, conectou nomes, empresas, datas e vítimas conhecidas. Cada linha vermelha era uma escolha humana escondida atrás de formalidades empresariais. Clara preparava notificações. Júlio revisava memórias, e Helena cruzava dados com paciência quase cruel. Não havia música, não havia dramaticidade, apenas trabalho. E no silêncio concentrado daquele grupo pequeno, nascia algo que Beatriz jamais compreendera. Pessoas subestimadas, quando se encontram pela verdade, deixam de ser alvos isolados. Perto da meia-noite, Helena recebeu uma mensagem anônima com apenas uma frase. Pare agora, ou sua mãe será a próxima vergonha. Por um segundo, o mundo estreitou ao redor dela. Clara percebeu a mudança no rosto da amiga e tomou o celular de sua mão. Júlio levantou-se alarmado. Helena respirou devagar, lutando contra o impulso primitivo de correr para casa e trancar todas as portas. O medo era real. A diferença é que ela não permitiria que ele dirigisse suas escolhas. Beatriz e Marcelo haviam tocado no único ponto capaz de feri-la sem disfarce. Helena ligou para Dona Lúcia, ouviu sua voz sonolenta e confirmou que estava bem. Depois pediu a Clara que registrasse a ameaça e acionasse proteção formal por meio dos canais corretos. Quando desligou, permaneceu alguns segundos olhando para o quadro na parede. Eles acabaram de confirmar que estamos no caminho certo, disse. Clara não sorriu. Júlio apertou o caderno contra o peito. A noite ficou mais densa, mas também mais clara. A humilhação no casamento fora apenas a primeira pancada. A resposta exigiria firmeza suficiente para atravessar ataques ainda mais baixos. Do outro lado da cidade, Marcelo recebeu a confirmação de que a mensagem havia sido entregue. Beatriz estava sentada em sua sala, iluminada apenas por um abajur dourado. Ela vai recuar, disse ele, querendo acreditar na própria frase. Beatriz, porém, mantinha os olhos fixos no vazio. Lembrava-se da voz de Helena no altar, perguntando se ela havia terminado. Aquela calma ainda a perturbava. Não, respondeu por fim. Mulheres como ela não recuam quando são ameaçadas. Elas ficam mais cuidadosas. Marcelo fechou a mão. Não entendia a diferença, e esse seria seu primeiro erro verdadeiro. Helena voltou para casa escoltada por Clara e encontrou Dona Lúcia esperando com 2 xícaras de chá. A mãe não perguntou sobre a ameaça, embora seus olhos soubessem demais. Sentaram-se juntas na cozinha e por alguns minutos nenhuma falou. A vida simples daquele apartamento parecia resistir à violência elegante dos Albuquerque. Ali não havia lustres, sobrenomes antigos, nem convidados interessados em sangue social. Havia uma mesa marcada pelo uso, uma mãe que costurara vestidos para pagar estudos e uma filha que aprendera a ler mentiras porque crescera respeitando demais a verdade. Antes de dormir, Helena colocou o envelope de Rafael dentro de uma pasta nova e escreveu na capa uma palavra só: intenção. Depois olhou para o vestido de noiva, pendurado no quarto como o fantasma branco de um futuro interrompido. Não sentiu vontade de rasgá-lo. Um dia talvez o transformasse em outra coisa, algo que não pertencesse à vergonha. Apagou a luz com a certeza de que não caminhava mais para reparar a própria honra apenas. Caminhava por Júlio, por Renato, por Dona Lúcia, por todos que foram ensinados a baixar a cabeça. Na escuridão, o celular vibrou outra vez. Desta vez, era Rafael. Eu vi minha mãe entrar no escritório de Marcelo com documentos antigos. Amanhã tento descobrir mais. Helena leu a mensagem 2 vezes. Não confiava nele o bastante para abrir a porta, mas também não desprezaria uma informação útil. Respondeu apenas uma frase: não faça promessas, faça escolhas. Depois deixou o aparelho virado para baixo. Lá fora, a chuva havia parado e a cidade respirava um silêncio tenso. O dia seguinte não traria paz. Traria movimento, o amanhecer trouxe uma claridade seca depois de 2 dias de chuva, mas Helena sentiu que a cidade apenas mudara de máscara. Do lado de fora, carros avançavam, padarias abriam, pessoas corriam para cumprir horários comuns, enquanto no pequeno apartamento a ameaça da noite anterior ainda parecia pousada sobre cada móvel.
Dona Lúcia se insistiu em preparar café como se o ritual pudesse devolver alguma normalidade, e Helena aceitou a xícara com gratidão silenciosa. A coragem de uma casa nem sempre vinha de discursos. Às vezes nascia do cuidado teimoso de ferver a água. Clara chegou pouco depois das 7, trazendo cópias impressas da ameaça, protocolos registrados e uma expressão de quem dormira pouco, mas pensara muito. Helena já estava vestida com calça escura, camisa clara e cabelo preso, pronta para transformar medo em método. Elas revisaram as medidas de segurança para Dona Lúcia, combinaram horários, rotas e contatos confiáveis. A mãe ouviu tudo com tristeza, mas sem protestar. Sabia que pedir à filha para parar seria o mesmo que pedir que ela aceitasse a mentira como destino. No escritório de Clara, Júlio aguardava com 2 novas pastas e um nervosismo mais visível que no dia anterior. Trouxera nomes de antigos funcionários que aceitaram falar, desde que não fossem expostos antes da hora certa. Entre eles estava Mirela Santos, gerente de compras transferida para um arquivo esquecido, após recusar autorização de contrato sem entrega comprovada. Havia também Renato Silveira, o dono da transportadora falida, que agora trabalhava como motorista de aplicativo para pagar dívidas que nunca deveriam ter existido. Helena ouviu aqueles nomes como quem recebe testemunhos de uma cidade ferida. A primeira ligação foi para Mirela. A voz da mulher veio baixa, cercada pelo ruído de um escritório público onde trabalhava temporariamente. Eu não quero aparecer em jornal, disse logo no início, antes mesmo de cumprimentar direito. Helena respondeu com calma. Ninguém vai usar sua história sem sua autorização. Preciso entender o que aconteceu e proteger a prova antes que eles destruam o caminho. Houve silêncio do outro lado. Quando Mirela voltou a falar, sua voz carregava alívio e medo misturados. Então você sabe que eles destroem caminhos. Mirela contou que Marcelo criava urgências artificiais para justificar compras sem licitação interna. Pressionava setores a aprovar fornecedores indicados por ele e usava a assinatura de Augusto em documentos preparados quando o pai estava medicado ou ausente. Beatriz não assinava quase nada, mas participava das reuniões decisivas, sempre com frases elegantes que deixavam claro quem seria promovido e quem seria enterrado. Ela nunca mandava roubar, disse Mirela. Ela mandava preservar a família e todos entendiam. Helena anotou a frase inteira. Era exatamente assim que a corrupção sofisticada gostava de se vestir, com seda moral e perfume caro. Enquanto isso, Rafael entrava pela primeira vez no escritório de Marcelo sem pedir licença. Encontrou o irmão diante de uma tela cheia de relatórios internos, falando ao telefone em tom impaciente. Marcelo desligou ao vê-lo e abriu um sorriso torto. Veio defender sua quase esposa. Rafael fechou a porta atrás de si. Durante anos, evitara confrontar Marcelo porque as brigas entre os dois sempre terminavam com Beatriz decidindo quem tinha razão. Naquela manhã, porém, a vergonha do altar ainda ardia mais que o medo antigo. Vim saber por que vocês prepararam um acordo de silêncio para Helena. Marcelo soltou uma risada curta, mas os olhos ficaram atentos. Você não entende negócios, Rafael. Nunca entendeu. A frase sempre funcionara antes, porque tocava no ponto mais frágil do irmão mais novo. Rafael fora o filho das artes, das campanhas de imagem, dos projetos sociais, enquanto Marcelo herdara o centro financeiro da empresa. Mas naquela manhã a velha humilhação não o dobrou. Talvez eu não entenda tudo de negócios. Entendo quando minha família transforma meu casamento em emboscada. Marcelo se levantou devagar, com o rosto endurecido. Cuidado com o lado que você escolhe. Beatriz apareceu na porta antes que Rafael respondesse, como se tivesse sentido a desobediência atravessar as paredes. Usava um conjunto bege impecável e a serenidade calculada de quem transforma ataques em conversas de família. Rafael, venha comigo. Ele não se moveu. A recusa pequena alterou o ar da sala. Marcelo observou a mãe, esperando a ordem que esmagaria qualquer resistência. Beatriz aproximou-se do filho e tocou seu rosto com falsa ternura. Helena está usando sua culpa. Mulheres inteligentes fazem isso muito bem. Rafael afastou a mão dela. Não fale dela como se fosse uma doença. No escritório de Clara, a resposta de Rafael chegou ao celular de Helena minutos depois. Marcelo confirmou o acordo, mas negou tudo. Minha mãe está pressionando. Helena leu a mensagem, mostrou a Clara e guardou o aparelho. Júlio percebeu que o nome de Rafael ainda provocava uma sombra no rosto dela, embora sua voz continuasse firme. Você acredita nele?
Perguntou. Helena olhou para o quadro de provas. Acredito que ele está começando a ver. Isso não significa que saiba agir. Clara assentiu, admirando a lucidez dolorosa da amiga. À tarde encontraram Renato Silveira em uma lanchonete discreta perto de uma estação. Ele chegou com um uniforme simples, mãos grossas e olhos desconfiados. Helena não tentou conquistar sua confiança com pena. Explicou quem era, o que investigava e quais riscos existiam. Renato ouviu em silêncio, depois tirou do bolso um pendrive pequeno, envolto em fita adesiva. Minha esposa dizia que guardar isso só aumentava o perigo. Eu dizia que apagar seria deixar eles vencerem 2 vezes. Sua voz falhou ao mencionar a esposa, e Helena percebeu que algumas perdas não cabiam em números. O material de Renato continha registros de entregas feitas, comprovantes de recebimento assinados por funcionários do grupo e mensagens em que um gerente ligado a Marcelo ordenava negar a conclusão dos serviços. A multa aplicada à transportadora fora sustentada por uma mentira documentada internamente. Clara cerrou os dentes ao ler as mensagens. Júlio passou a mão pelo rosto, envergonhado por não ter visto tudo antes. Helena ficou quieta, mas seus olhos escureceram. A falência de Renato não fora efeito colateral. Fora uma punição exemplar para ensinar pequenos fornecedores a não questionar gigantes. Renato contou que procurara Rafael meses antes, durante um evento social do grupo, tentando entregar uma carta. Um segurança o afastou e Rafael, cercado por convidados, pareceu não entender o que acontecia. Helena ouviu aquilo sem comentar. Não precisava transformar cada falha de Rafael em condenação, mas também não podia fingir que a distância confortável dele não sustentara parte do problema. Homens bons, quando protegidos demais, às vezes passam anos sem perceber que a própria delicadeza social é financiada por brutalidades que acontecem fora do salão iluminado. No fim da reunião, Renato perguntou se aquilo daria em alguma coisa. Não havia desafio em sua voz, apenas o cansaço de quem já bateu em portas demais. Helena guardou o pendrive em um envelope próprio e respondeu olhando diretamente para ele. Não posso prometer resultado fácil. Posso prometer que ninguém vai distorcer sua história sem enfrentar documentos. Renato respirou como se essa frase fosse a primeira coisa sólida que recebera em muito tempo. Para ele, justiça não era espetáculo. Era a chance de não ser lembrado como incompetente. Enquanto Helena ampliava sua rede de testemunhas, Marcelo ampliava a própria violência. Mandou um assessor espalhar entre investidores a versão de que ela era emocionalmente instável, ressentida pelo casamento rompido e capaz de fabricar acusações por vingança. Beatriz, mais cuidadosa, telefonou para 2 colunistas sociais, lamentando a dor do filho e sugerindo que algumas pessoas confundiam ambição com amor. Em poucas horas, notas discretas começaram a circular. Nenhuma acusava Helena diretamente, mas todas insinuavam o suficiente para envenenar reputações. Era assim que Beatriz preferia ferir, sem deixar digitais visíveis. Clara mostrou as notas a Helena no começo da noite. Eles querem reduzir tudo a uma noiva rejeitada. Helena leu sem surpresa. Então precisamos mostrar que a investigação começou antes do casamento. Júlio abriu seu caderno e apontou datas antigas. Mirella enviou registros de reuniões. Renato autorizou o uso preliminar dos documentos sob sigilo. As peças começaram a formar uma linha temporal impossível de negar. A narrativa de vingança emocional enfraquecia diante de meses de trabalho silencioso, contratos cruzados e alertas anteriores à cerimônia. A verdade tinha uma paciência que a mentira não possuía. Na mansão dos Albuquerque, Beatriz convocou Rafael para jantar, como fazia quando queria transformar controle em tradição familiar. A mesa comprida estava posta para 4, mas Augusto permaneceu em silêncio, olhando o prato quase intocado. Marcelo bebia vinho com irritação contida. Rafael sentou-se sem apetite. Beatriz falou de reputação, ingratidão e perigo, escolhendo palavras que pareciam conselhos maternos, mas eram correntes. Você não deve nada a Helena, disse. Rafael encarou a mãe. Devo a verdade. Augusto levantou os olhos pela primeira vez, e algo parecido com vergonha atravessou seu rosto cansado. Marcelo bateu a taça na mesa. Você acha que uma mulher que deixou você no altar merece sua lealdade? Rafael riu baixo, ferido. Ela não me deixou no altar. Eu a deixei sozinha nele. A frase paralisou a sala. Beatriz empalideceu de raiva, não porque o filho estivesse errado, mas porque começava a nomear o que ela se esforçava para esconder. Augusto fechou os olhos.
Talvez tivesse esperado anos para ouvir alguém dizer uma verdade dentro daquela casa. Talvez lamentasse não ter sido ele. Depois do jantar, Rafael entrou no antigo escritório do pai e encontrou gavetas trancadas. Lembrou-se de Augusto antes da doença, um homem exigente, mas menos cruel que Marcelo. Havia nele uma integridade frágil, cedida aos poucos ao domínio de Beatriz em nome da paz doméstica. Rafael encontrou uma chave atrás de um livro de atas e abriu uma gaveta inferior. Dentro havia cópias de contratos, cartas de fornecedores e uma anotação com o nome de Helena, feita meses antes. A letra era de Augusto. Ao lado, uma frase curta: "Ela está perto demais." Rafael fotografou os documentos com mãos trêmulas. Não sabia se o pai havia tentado alertar alguém ou se apenas registrara o perigo de exposição. Em qualquer caso, a família soubera de Helena antes do casamento. Quando se virou, Augusto estava na porta. O velho não parecia surpreso, apenas vencido. "Você não deveria estar mexendo nisso", disse. Rafael guardou o celular. "E o senhor deveria ter impedido." Augusto desviou o olhar. Por um instante, pai e filho se viram sem os filtros da obediência. O silêncio entre eles tinha décadas. Augusto contou pouco, mas o suficiente. Disse que Marcelo começara com ajustes pequenos, justificando tudo como estratégia de sobrevivência empresarial. Beatriz apoiara porque acreditava que o nome da família estava acima de regras feitas para gente sem influência. Quando Augusto tentou recuar, descobriram assinaturas suas em documentos que ele mal lembrava de ter visto. "Fui covarde", confessou a voz seca. "Disse a mim mesmo que proteger a família era evitar escândalo." Rafael sentiu o estômago afundar. A frase parecia ecoar o altar, onde ele mesmo confundira silêncio com proteção. Rafael enviou as fotos a Helena antes de perder a coragem. Ela recebeu os arquivos quando já passava da meia-noite, sentada ao lado de Clara em uma sala tomada por papéis. Ao abrir a imagem com a anotação de Augusto, sentiu o coração bater mais forte. Clara inclinou-se sobre a tela. "Isso liga o conhecimento da família à sua investigação." Helena sentiu, e mostra que a cerimônia foi preparada depois. A dor pessoal ganhou contornos jurídicos ainda mais claros. Não fora a explosão de preconceito espontâneo, fora a estratégia de contenção. Helena respondeu a Rafael com uma frase breve: "Recebido. Preserva os originais." Ele ficou olhando a tela, esperando mais, talvez uma palavra de reconhecimento, talvez uma fresta. Nada veio. Pela primeira vez, entendeu que ajudar não lhe devolveria automaticamente o lugar perdido. Justiça não era moeda de troca para perdão. Essa percepção doeu, mas também o obrigou a crescer um pouco. Ele escondeu os documentos onde Marcelo não procuraria de imediato e passou a noite sentado no chão do antigo escritório, ouvindo os ruídos da mansão, como quem escuta uma casa confessar. Na manhã seguinte, Beatriz percebeu que alguma coisa mudara. Rafael não tomou café. Augusto evitou seu olhar. Marcelo recebeu uma ligação e saiu furioso. Ela reuniu as informações como quem cheira fumaça antes de ver o fogo. Mandou verificar acessos, chamadas e câmeras internas. Quando descobriu que Rafael entrara no escritório antigo, seu rosto ficou imóvel demais. Amor materno, em Beatriz, sempre estivera misturado à propriedade. Um filho que escolhia consciência própria deixava de ser filho obediente para se tornar ameaça íntima, e ela não perdoava ameaças. A reação veio por meio de uma chantagem emocional calculada. Beatriz foi ao apartamento que Rafael deveria dividir com Helena, levando uma caixa com fotografias de infância, cartas antigas e o anel abandonado no altar. Encontrou o filho exausto e tentou chorar, coisa rara o bastante para parecer sagrada. "Você vai destruir sua mãe por uma mulher que já virou as costas para você?" Rafael olhou as fotos espalhadas sobre a mesa e sentiu a velha culpa se levantar como uma maré. Mas dessa vez havia outra imagem mais forte, Helena caminhando sob os olhares de todos. "Não fui eu que comecei a destruição", disse ele. Beatriz secou as lágrimas com lentidão e a fragilidade desapareceu dos olhos. "Então escolha bem, Rafael. Quem trai esta família descobre como o mundo fica frio sem ela." Ele entendeu a ameaça. Não era apenas financeira. Era afetiva, social, simbólica. Beatriz prometia expulsá-lo de tudo que ele conhecia. Rafael sentiu medo, mas não recuou. "Talvez seja a hora de sentir frio." A frase saiu baixa, mas bastou. Beatriz saiu sem despedida, levando consigo a certeza de que Helena contaminara o filho com dignidade. Marcelo, por sua vez, escolheu um caminho menos emocional. Preparou uma denúncia anônima contra Helena, acusando-a de extorsão e uso indevido de dados corporativos.
Planejava fazê-la gastar energia se defendendo, manchar sua imagem profissional e assustar testemunhas, mas a pressa o tornou descuidado. Usou um intermediário já ligado a uma das empresas de fachada, e a tentativa deixou rastros que Clara identificou com a ajuda de um perito de confiança. Helena observou o relatório preliminar e sentiu a estratégia adversária se revelar por excesso de arrogância. Marcelo não sabia perder terreno sem cavar o próprio buraco. Na sala de reuniões, Clara perguntou se era hora de acionar as autoridades formais com tudo que tinham. Helena olhou para o quadro, agora denso de linhas, nomes e documentos. Ainda falta a peça que mostre Beatriz no comando. Júlio franziu a testa. Ela não assina. Helena sentiu, por isso todos a temem. Ela aprendeu a mandar sem tocar na caneta. Renato, presente por chamada de vídeo, disse que talvez houvesse gravações de reuniões internas feitas por motoristas, pois muitos esperavam horas perto de portas entreabertas. A pista era frágil, mas possível. Helena decidiu procurar o antigo motorista da família, Sebastião Almeida, homem que trabalhara 20 anos para os Albuquerque e desaparecera dos eventos sociais depois de uma demissão discreta. Júlio tinha um endereço antigo em um bairro afastado. Clara insistiu em acompanhá-la, e as duas foram no fim da tarde, quando o céu a ficar cor de cobre. Encontraram Sebastião em uma casa pequena, cuidando de plantas na varanda. Ao ouvir o nome Albuquerque, o rosto dele fechou como janela antes da tempestade. Não devo nada a essa gente, disse. Eu também não, respondeu Helena. A simplicidade da frase fez Sebastião olhar melhor para ela. Reconheceu a mulher do vídeo do casamento, a noiva que não chorou diante da elite cruel. Convidou-as a entrar. Dentro da casa, havia fotos de família, móveis antigos e uma ordem humilde. Sebastião contou que fora demitido depois de ouvir Beatriz discutir com Marcelo sobre um fornecedor que ameaçava procurar a imprensa. Ele gravara parte da conversa por medo, pois já suspeitava que tentariam culpá-lo por vazamentos internos. Nunca usou o áudio porque temia prejudicar a filha empregada em uma escola ligada à Fundação Albuquerque. O áudio era curto, mas devastador. A voz de Beatriz surgia clara, fria, dizendo que pessoas pequenas precisavam aprender o preço de desafiar uma família grande. Marcelo respondia que resolveria o caso do fornecedor como resolver os outros. Não havia números explícitos, mas havia comando, consciência e método. Clara ouviu 2 vezes, pálida de concentração. Helena fechou os olhos por um instante, não de alívio, mas de respeito ao peso daquela prova. Sebastião parecia envergonhado por ter guardado silêncio. Helena não o julgou. Medo imposto por poderosos também é uma forma de cárcere. Ao saírem da casa, Clara segurava o dispositivo como se carregasse vidro raro. Agora temos Beatriz. Helena olhou para a rua tranquila, onde crianças brincavam perto de um poste e uma senhora recolhia roupas do varal. A vida comum seguia ao redor de crimes elegantes, e isso lhe pareceu ao mesmo tempo absurdo e sagrado. Temos parte dela, disse. Ainda precisamos escolher o momento certo. Clara compreendeu. A queda dos Albuquerque não poderia depender de uma explosão emocional. Precisava acontecer em um lugar onde eles não pudessem transformar verdade em fofoca. Naquela noite, Helena recebeu uma ligação de Rafael. Ele falava baixo, talvez escondido na própria casa. Minha mãe sabe que eu te mandei documentos. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Então ela vai atacar você também. Rafael soltou uma respiração amarga. Eu mereço. Helena fechou os olhos. Cuidado com essa palavra. Culpa pode fazer você aceitar punições que não corrigem nada. Ele se calou, tocado por uma generosidade que não esperava. Mesmo ferida, Helena distinguia a responsabilidade de destruição. Era por isso que sua força não se parecia com a crueldade dos Albuquerque. Eu queria ter sido diferente no casamento, disse Rafael. Helena olhou para o reflexo da própria janela. Eu também queria. A honestidade simples doeu nos 2 lados da linha. Não havia promessa de reconciliação, nem melodrama. Apenas a constatação de um amor machucado por escolhas reais. Rafael perguntou se ainda havia algo que pudesse fazer. Helena respondeu depois de pensar. Procure a ata da próxima assembleia do grupo. Se eles tentarem me desacreditar oficialmente, vou precisar saber onde e quando. Ele aceitou sem hesitar. Pela primeira vez, sua ajuda tinha forma concreta. 2 dias depois, Rafael encontrou a informação. Beatriz e Marcelo convocariam uma assembleia extraordinária para conter danos, reafirmar confiança dos investidores e anunciar uma auditoria interna,
controlada por aliados. O plano era elegante. Antes que Helena apresentasse provas, eles criariam a aparência de transparência e classificariam qualquer acusação externa como ataque de uma ex-noiva ressentida. Clara leu a convocação e soltou uma risada sem humor. Eles querem montar um palco. Helena segurou o papel e sentiu a memória do altar retornar, mas agora sem paralisia. Então vamos usar o palco. Júlio ficou preocupado. Uma assembleia tem imprensa, investidores, advogados deles, seguranças. É território inimigo. Helena sentiu. Foi isso que eles pensaram no casamento. Ninguém respondeu. A frase resumiu o erro essencial dos Albuquerque. Eles confundiam controle do espaço com controle da verdade. Clara começou a listar medidas legais, contatos institucionais, protocolos de entrega segura e formas de proteger testemunhas. Renato autorizou formalmente o uso de sua documentação. Mirella aceitou gravar depoimento. Sebastião permitiu a perícia do áudio. O pequeno grupo deixava de ser reação e se tornava movimento. Helena voltou para casa tarde, exausta, e encontrou Dona Lúcia costurando a mesa. Sobre o tecido reconheceu partes do vestido de noiva. A mãe levantou os olhos, temendo que aquilo parecesse desrespeito. Eu pensei em transformar em uma roupa nova para você usar quando tudo acabar. Helena tocou o tecido branco, agora cortado com delicadeza. Por um instante, a dor do altar retornou, mas veio acompanhada de algo inesperado. O vestido não precisava permanecer símbolo de humilhação. Nas mãos de sua mãe, podia virar prova de sobrevivência. Na mesma hora, o celular de Helena vibrou com uma nova mensagem desconhecida. Desta vez havia uma foto da fachada do prédio de Dona Lúcia, tirada poucos minutos antes. Clara foi acionada imediatamente, e as medidas de proteção se intensificaram. Helena sentiu medo outra vez, profundo e feroz, mas não deixou que ele se transformasse em recuo. Olhou para a mãe, para o tecido branco, para a vida inteira que a sustentara até ali. Beatriz e Marcelo tinham cometido um erro maior que caluniá-la. Tinham mostrado que continuariam destruindo inocentes enquanto ninguém os detivesse. No escritório escuro do Grupo Albuquerque, Marcelo observava relatórios de vigilância e tentava convencer a si mesmo de que ainda tinha vantagem. Beatriz entrou sem perfume, sem joias, sem a armadura social que usava em público. Parecia mais velha, mas não menos perigosa. A Assembleia precisa encerrar essa história, disse ela. Marcelo assentiu. Ela não vai conseguir entrar. Beatriz o encarou com impaciência. Você ainda pensa em portas. Helena Duarte trabalha com provas. Ela entra onde a mentira já está rachada. Marcelo desviou o olhar, irritado por temer a mesma coisa. Helena passou a madrugada preparando a estratégia. Não queria apenas expor documentos, mas contar a verdade em uma ordem que ninguém pudesse reduzir a ressentimento amoroso. Primeiro a linha temporal anterior ao casamento, depois os contratos, em seguida as vítimas, por fim a tentativa de silenciamento no altar e as ameaças posteriores. Clara revisava os aspectos legais, Júlio confirmava detalhes técnicos, e os depoimentos eram protegidos em cópias seguras. Quando o sol começou a nascer, Helena percebeu que não se sentia vitoriosa. Sentia-se pronta, e essa prontidão tinha peso de destino escolhido. Antes de sair do escritório, ela respondeu a uma última mensagem de Rafael, que perguntava se poderia estar presente na assembleia. Helena pensou no homem que amara, no homem que falhara, e no homem que talvez estivesse tentando nascer das ruínas do primeiro. Escreveu com cuidado. Esteja presente apenas se for capaz de dizer a verdade quando todos olharem para você. A resposta dele veio minutos depois. Eu estarei. Helena não sorriu. Guardou o celular e olhou para Clara. Agora eles vão tentar comprar, ameaçar ou destruir. Nessa ordem, se ainda forem previsíveis. Clara pegou a pasta principal e caminhou ao lado dela até a porta. E se não forem? Helena respirou fundo. Pela janela, a cidade já despertava, indiferente ao confronto que se aproximava. Então seremos mais cuidadosas que a arrogância deles. Ao deixar o escritório, Helena sentiu que o casamento humilhante já não era apenas ferida. Era a origem de uma revelação maior, a fenda por onde a luz entraria no palácio moral dos Albuquerque. Eles haviam tentado fazê-la sair pela porta dos fundos da própria vida. Agora teriam que vê-la entrar pela frente da verdade. A Assembleia Extraordinária do Grupo Albuquerque foi marcada para uma quinta-feira de céu límpido, como se a cidade tivesse decidido oferecer luz demais a um encontro construído para esconder sombras. Desde cedo, a sede da empresa recebeu carros escuros,
investidores de expressão fechada, advogados com pastas rígidas e jornalistas convidados sob o pretexto de transparência institucional. No saguão de mármore, arranjos de flores brancas tentavam repetir a elegância do casamento interrompido, mas Helena, ao chegar com Clara e Júlio, percebeu a diferença essencial. Ali, ela não vinha como noiva. Vinha como prova viva. Usava um conjunto azul profundo, discreto e firme, costurado por Dona Lúcia a partir de partes transformadas do vestido que deveria ter sido símbolo de submissão ao futuro alheio. O tecido carregava uma beleza silenciosa, sem véu, sem promessa romântica, sem inocência perdida. Helena tocou a manga antes de entrar, sentindo nas fibras a mão da mãe e a paciência de quem reconstrói sentido onde outros tentaram deixar ruína. Clara notou o gesto e não disse nada. Certas armaduras são feitas de tecido, memória e recusa. Na recepção, 2 seguranças tentaram barrar a entrada de Helena, alegando que apenas acionistas, procuradores e convidados formais poderiam acessar o auditório. Clara apresentou documentos com calma, demonstrando que representava um grupo de fornecedores prejudicados e que havia protocolado pedido de fala na Assembleia por interesse direto em contratos sob revisão. O chefe da segurança hesitou, olhando para uma mensagem no celular. Helena entendeu que Marcelo dera ordens, mas não preparara justificativa suficiente. A arrogância dele continuava confundindo poder com procedimento. E procedimento era uma língua que Clara falava com precisão feroz. No andar superior, Beatriz observava pelas câmeras internas a chegada de Helena. Por um instante, seu rosto permaneceu imóvel, mas a mão direita apertou a borda da mesa. Não esperava vê-la tão composta, muito menos usando algo que lembrava vagamente o vestido destruído no altar. Aquilo a irritou mais do que uma provocação aberta. Helena parecia ter retirado da humilhação uma autoridade que Beatriz não conseguia controlar. Marcelo, ao lado dela, praguejou baixo. Eu disse para não deixarem entrar. Beatriz não desviou os olhos da tela. Você disse muitas coisas que não impediram nada. Rafael chegou pouco antes do início, sozinho, sem a mãe, sem o irmão e sem a antiga certeza confortável de pertencer ao lado vencedor. Cumprimentou alguns diretores que o olharam com cautela, como se ele fosse parte de uma rachadura ainda não mapeada. Quando viu Helena perto da entrada do auditório, parou. Ela percebeu sua presença, mas não caminhou até ele. Rafael entendeu o limite e apenas inclinou a cabeça, gesto pequeno, quase humilde. Helena respondeu da mesma forma. Entre eles havia amor ferido, culpa, prudência e uma distância que nenhuma palavra rápida conseguiria atravessar. O auditório principal estava preparado como palco de vitória para os Albuquerque. Na mesa central, Beatriz ocupava o lugar de honra, com Marcelo à direita e Augusto à esquerda, pálido, vestindo um terno escuro que parecia pesar sobre seus ombros. Atrás deles, uma tela exibia o lema da empresa, confiança construída por gerações. Helena leu a frase e sentiu a ironia atravessar o peito. Gerações também constroem silêncios, privilégios e métodos de intimidação. A confiança exibida ali não era sentimento compartilhado. Era uma fachada cara, mantida à custa de muitos que jamais foram convidados ao auditório. Beatriz abriu a assembleia com voz macia e impecável. Falou de desafios recentes, ataques infundados, preservação de empregos e responsabilidade com investidores. Não citou Helena pelo nome, mas cada frase contornava sua figura como uma acusação elegante. Disse que a família sofrera uma exposição injusta em momento íntimo e que certas pessoas, movidas por mágoas pessoais, tentavam transformar dor privada em prejuízo coletivo. Alguns acionistas assentiram com gravidade ensaiada. Helena permaneceu sentada, mão sobre a pasta, ouvindo sem piscar. A mentira bem vestida ainda era mentira, mesmo quando servida com voz de anfitriã. Marcelo assumiu a palavra em seguida, exibindo gráficos preparados para provar estabilidade financeira e lisura administrativa. Seu tom era firme demais, quase agressivo. E Helena percebeu que ele falava menos para convencer investidores do que para convencer a si mesmo de que ainda comandava a sala. Apresentou uma auditoria interna feita por consultores ligados ao próprio grupo, classificou divergências contratuais como ruídos operacionais e mencionou tentativas externas de chantagem sem apresentar nomes. Ao dizer essa palavra, olhou diretamente para Helena. Ela sustentou o olhar e o sorriso dele perdeu um pouco da força. Clara levantou-se no momento previsto e solicitou a palavra.
Um assessor tentou alegar que a pauta não comportava manifestações externas, mas a advogada citou o protocolo, os contratos afetados e os representantes presentes. O debate jurídico foi breve e desconfortável para a mesa. Beatriz permitiu com um gesto controlado, preferindo parecer generosa a revelar medo. Que a senhora fale, então, disse com delicadeza venenosa. Clara não começou com acusação. Começou com datas. E datas, ao contrário de insultos, têm uma qualidade terrível para quem mente. Elas não se intimidam. Helena levantou-se ao lado de Clara, apenas depois que a linha temporal apareceu na tela. A investigação começara meses antes do casamento, por solicitação de fornecedores prejudicados, com documentos registrados, entrevistas datadas e rastreamento financeiro independente. O auditório mudou de respiração. A narrativa da noiva ressentida começava a perder oxigênio. Helena falou com serenidade, explicando que nenhuma prova dependia de sua relação com Rafael, e que o episódio do casamento se tornara relevante apenas porque documentos falsos foram usados para desacreditá-la publicamente quando a investigação se aproximava de contratos sensíveis. Beatriz manteve o rosto erguido, mas seus olhos procuraram Marcelo por um segundo. Ele não olhou de volta. Estava fixo na tela, onde surgiam nomes de empresas criadas pouco antes de receberem pagamentos volumosos. Helena explicou os padrões sem exagero emocional. Empresas sem funcionários registrados, endereços compartilhados, notas duplicadas, fornecedores legítimos punidos após entregas comprovadas. Não chamou ninguém de monstro. Não precisava. Os números, organizados com paciência, começaram a narrar a crueldade com uma clareza mais devastadora do que qualquer grito. Alguns investidores se inclinaram para a frente, outros cochicharam com advogados. Quando o caso de Renato Silveira foi apresentado, o homem levantou-se no fundo do auditório com as mãos trêmulas. Não fez discurso longo. Disse apenas que sua transportadora entregara tudo, que fora acusada de falha, multada, destruída e deixada sem resposta por anos. Sua voz tinha a aspereza de quem perdeu mais do que dinheiro. Helena observou Beatriz durante o depoimento. A matriarca não demonstrou compaixão, apenas incômodo estratégico. Esse detalhe confirmou algo que Helena já sabia. Para Beatriz, sofrimento alheio era problema apenas quando aprendia a falar diante das pessoas certas. Marcelo tentou interromper, acusando Helena de manipular testemunhas vulneráveis. Clara respondeu com documentos de entrega, mensagens internas e comprovantes assinados por funcionários do grupo. A tela mostrou cada peça em ordem. Um murmúrio mais alto percorreu a sala. Beatriz pediu compostura, mas sua voz já não dominava como antes. Rafael, sentado entre diretores, olhava para Renato com expressão abatida. Lembrou-se do homem afastado em um evento, da carta que nunca recebeu, da facilidade com que confundira ruído social com inconveniência. Algumas culpas chegam atrasadas, mas chegam carregando todos os rostos ignorados. A seguir veio Mirella, por vídeo, com identidade formalmente preservada até aquele momento. Ela descreveu reuniões, pressões e a frase que definia a cultura interna. Preservar a família. O auditório ouviu em silêncio. Helena explicou como essa expressão servia para mascarar ordens ilegais sem transformar Beatriz em assinatura visível. Marcelo riu, mas o som saiu seco. Agora querem condenar minha mãe por uma frase. Helena voltou-se para ele. Não. Marcelo, frases revelam intenção quando documentos revelam consequência. O silêncio que se seguiu foi mais forte que aplauso. Ele percebeu tarde demais que sua ironia abrira espaço para a próxima prova. Clara acionou o áudio de Sebastião. A voz de Beatriz preencheu o auditório, fria, nítida, inconfundível, falando sobre o preço de desafiar uma família grande. Marcelo apareceu na gravação prometendo resolver o fornecedor como resolvera outros. Nenhum rosto permaneceu igual depois disso. Augusto fechou os olhos, como se o som confirmasse uma condenação íntima que carregava havia anos. Beatriz não se moveu, mas a palidez atravessou sua maquiagem. Marcelo bateu a mão na mesa e exigiu perícia. Clara informou que a perícia já fora iniciada por profissional independente, com cadeia de custódia preservada. Foi nesse momento que Beatriz tentou mudar de estratégia. Levantou-se devagar, abandonando o tom institucional e adotando a voz de mulher ofendida. Disse que Helena confundia mágoa amorosa com justiça, que Rafael fora destruído por uma relação desequilibrada, que a família apenas tentara protegê-lo de alguém que escondia a própria vida profissional. Helena ouviu sem interromper.
Quando Beatriz terminou, ela abriu a pasta menor e exibiu o acordo pré-nupcial preparado antes da cerimônia. O documento continha cláusulas de silêncio tão amplas que transformavam o casamento em prisão. A sala compreendeu a sequência antes de Helena explicar. Quando eu não assinei, veio a humilhação pública, disse Helena. Sua voz não tremeu, mas havia nela um cansaço profundo, humano, impossível de falsificar. Vocês não estavam protegendo Rafael, estavam protegendo segredos. Rafael levantou-se então e todos olharam para ele. Beatriz virou-se com uma advertência nos olhos, mas o filho não recuou. É verdade, disse. Eu recebi esse documento. Minha mãe pediu que eu tratasse como formalidade. Depois, no casamento, usaram acusações que eu nunca tinha visto antes. O auditório pareceu prender a respiração junto com ele. Beatriz sussurrou o nome do filho como ameaça e súplica ao mesmo tempo. Rafael continuou, pálido, mas firme. Eu falhei com Helena quando fiquei calado, mas não vou falhar com a verdade de novo. A frase atingiu a mesa central como pedra contra vidro. Augusto abriu os olhos e pela primeira vez olhou o filho com algo parecido com respeito. Helena não sorriu. A coragem tardia de Rafael importava, mas não apagava o abandono no altar. Ainda assim, ao vê-lo escolher publicamente a verdade, sentiu que uma parte do amor antigo encontrava descanso, não retorno. Marcelo perdeu o controle que ainda fingia possuir. Acusou Rafael de traição, Clara de armação, Júlio de funcionário ressentido e Renato de oportunista. Quanto mais falava, mais expunha o desprezo que tentara esconder sob vocabulário empresarial. Helena esperou até que ele mencionasse documentos internos supostamente roubados. Então apresentou o relatório do perito digital sobre a denúncia anônima fabricada contra ela, mostrando vínculos com uma empresa de fachada ligada a um assessor de Marcelo. O advogado do grupo tentou intervir, mas vários investidores já exigiam cópias formais dos documentos e suspensão imediata da diretoria financeira. A arrogância de Marcelo, acuada, fez o que sempre fazia, atacou mais forte. Ele exibiu em uma tela lateral um suposto relatório que incriminava Helena por manipulação de dados, mas Clara já esperava movimento semelhante. O arquivo continha metadados recentes, origem rastreável e erros de formatação iguais aos documentos falsos mostrados no casamento. Helena desmontou o material em poucos minutos, explicando as inconsistências com clareza. Cada correção era um golpe limpo. Marcelo começou a suar. Não havia violência física, mas o auditório assistia a um homem ser derrotado pelo próprio hábito de falsificar, sem imaginar que alguém leria com competência. Beatriz compreendeu que a Assembleia escapara de seu controle. Tentou encerrar a sessão alegando risco jurídico, mas os investidores se opuseram. Um representante de fundo pediu registro integral da reunião. Outro exigiu afastamento preventivo de Marcelo. Jornalistas, antes discretos, já digitavam rapidamente, e os advogados independentes trocavam olhares graves. No fundo do auditório, 2 agentes autorizados, chamados por Clara após protocolo formal, aguardavam o momento adequado para receber os documentos originais. Helena não transformara a Assembleia em espetáculo impulsivo. Transformara em corredor inevitável para a responsabilização pública. A queda, porém, ainda não estava completa. Beatriz aproximou-se de Helena durante uma pausa tumultuada, com a postura intacta e os olhos cheios de veneno contido. Você acha que venceu porque expôs papéis diante de pessoas assustadas? Perguntou em voz baixa. Helena a encarou sem recuar. Não vim vencer a senhora. Vim impedir que continuasse vencendo os outros. Beatriz sorriu, mas sua boca parecia rígida. Você poderia ter tido lugar nesta família. Helena respondeu com tristeza firme. Lugar comprado pelo silêncio não é família. É cela com decoração cara. Pela primeira vez, Beatriz pareceu verdadeiramente ferida, não por remorso, mas por ser recusada sem hesitação. Sua vida inteira fora construída sobre a ideia de que todos queriam entrar em seu mundo, tocar sua mesa, usar seu nome, ser reconhecidos por seu círculo. Helena, humilhada no casamento e ameaçada depois, ainda assim rejeitava o prêmio envenenado. Isso Beatriz não sabia processar. Para ela, dignidade era palavra útil em discursos. Para Helena, era chão. E pessoas que caminham sobre chão verdadeiro não se ajoelham diante de tapetes importados. No retorno da sessão, Augusto pediu a palavra. A sala reagiu com surpresa, pois todos esperavam que ele permanecesse calado como sempre. Sua voz saiu fraca, mas compreensível.
Admitiu que documentos haviam sido assinados sob pressão e que se omitira quando percebeu irregularidades. Não acusou Beatriz diretamente além do que podia sustentar. Mas sua confissão abriu uma nova porta legal e moral. Marcelo olhou para o pai com fúria. Beatriz fechou os olhos por um segundo, como se finalmente sentisse o castelo familiar cedendo por dentro. O silêncio de Augusto, usado por anos como escudo, virava testemunho. Helena ouviu aquela confissão sem prazer. Sabia que muitos poderiam enxergar Augusto como vítima, mas ela via também o peso de sua covardia. Ainda assim, sua fala importava para as pessoas que perderam emprego, casa e reputação. Clara entregou aos agentes o conjunto principal de provas, acompanhada por protocolos e cópias autenticadas. Júlio assinou seu depoimento preliminar. Renato chorou discretamente quando um dos investidores se aproximou para pedir desculpas, gesto insuficiente, mas inimaginável até poucos dias antes. A justiça, quando começa, não cura tudo. Apenas impede que a ferida continue sendo negada. Marcelo foi afastado preventivamente ainda naquela tarde, sob protesto ruidoso. Beatriz permaneceu formalmente na presidência do conselho por algumas horas, mas perdeu apoio decisivo. Ao deixar a mesa central, passou por Helena sem olhar para ela. Era uma tentativa de negar existência à mulher que não conseguira destruir. Helena não precisou do olhar. Viu bastante. Rafael acompanhou a mãe com os olhos. Depois voltou-se para Helena. Mas não se aproximou. Talvez tivesse aprendido alguma coisa sobre limites. Talvez entendesse que aquele dia não era sobre pedir retorno, mas sobre aceitar consequência. Do lado de fora da sede, a imprensa já esperava, atraída pelo rumor de documentos, denúncias e confronto familiar. Clara orientou Helena a não falar além do necessário. Ainda assim, quando um repórter perguntou se sua motivação era vingança pelo casamento, ela parou. A luz da tarde tocava seu rosto, e atrás dela o prédio dos Albuquerque parecia menos imponente. Minha motivação é simples, disse. Quando pessoas poderosas usam vergonha para esconder crimes, alguém precisa devolver os fatos ao lugar deles. Não falou de amor, nem de traição, nem de lágrimas. Falou de fatos e isso bastou. Rafael saiu minutos depois, cercado por perguntas que não sabia responder com elegância. Disse apenas que colaboraria com a investigação e que havia falhado moralmente com Helena. Essa admissão curta circulou rápido, ferindo Beatriz tanto quanto os documentos. Marcelo, conduzido por advogados, gritava que tudo seria revertido. Ninguém parecia acreditar completamente. Beatriz entrou em um carro sem falar com ninguém, a cabeça erguida, mas os dedos tremiam sobre a bolsa. A família que usara um salão cheio para humilhar uma mulher agora deixava sua própria sede sob flashes, perguntas e suspeitas. Naquela noite, Helena voltou ao apartamento de Dona Lúcia. Não houve celebração barulhenta. Clara trouxe comida, Júlio ligou para agradecer. Renato enviou uma mensagem dizendo que pela primeira vez em anos dormira sem sentir culpa. Dona Lúcia colocou as mãos no rosto da filha e observou o conjunto azul feito do antigo vestido. Serviu bem, disse, com os olhos marejados. Helena sorriu cansada. Serviu porque a senhora não deixou que ele continuasse sendo só uma lembrança ruim. A mãe a abraçou, e naquele abraço não havia vitória social, apenas reparação íntima. Mais tarde, sozinha no quarto, Helena finalmente permitiu que o corpo sentisse o peso dos dias. Sentou-se na beira da cama e chorou baixo, não pelo escândalo dos Albuquerque, mas pelo casamento que nunca chegou a existir, pela versão de Rafael que ela amara, pela parte de si que acreditara em uma casa possível ao lado dele. A força não impedia o luto, apenas impedia que o luto se tornasse renúncia à própria dignidade. Quando as lágrimas cessaram, ela lavou o rosto e abriu a janela para a noite. O celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Não vou pedir que me perdoe agora. Só queria que soubesse que hoje entendi o tamanho do que você enfrentou sozinha. Helena leu devagar. Não respondeu de imediato. Depois escreveu apenas uma frase. Entender é o começo, não o pagamento da dívida. Enviou e desligou a tela. Do outro lado da cidade, Rafael recebeu a resposta sentado no apartamento vazio, onde os presentes do casamento ainda aguardavam devolução. Pela primeira vez, não sentiu injustiça diante da distância dela. Sentiu responsabilidade. Na mansão dos Albuquerque, Beatriz caminhava sozinha pelo corredor principal, ignorando empregados que baixavam os olhos por hábito e curiosidade. Marcelo discutia com advogados em outra sala. Augusto permanecia fechado no escritório antigo,
e a casa inteira parecia tomada por um silêncio novo, menos obediente. Beatriz parou diante de um espelho e encarou a própria imagem. Não viu arrependimento. Viu perda de controle. Essa diferença ainda a tornava perigosa. Enquanto houvesse uma fresta, tentaria reconstruir a narrativa, esmagar testemunhas, preservar o nome. Helena sabia disso. A assembleia fora o golpe decisivo, mas não o último eco. Antes de dormir, Helena recebeu de Clara a confirmação de que os documentos haviam sido formalmente encaminhados às autoridades competentes, com cópias protegidas e testemunhas registradas. A investigação entraria em fase pública, e os Albuquerque não poderiam mais resolver tudo nos salões privados, onde dinheiro e sobrenome costumavam suavizar consequências. Helena olhou para o céu escuro além da janela. Pela primeira vez desde o casamento, respirou sem sentir a mão invisível da humilhação em sua garganta. Ainda havia caminho, mas o segredo deles já não vivia escondido. Tinha nome, rosto e testemunhas. A manhã depois da assembleia não trouxe alívio imediato, apenas uma espécie de silêncio pesado que parecia anteceder novas rupturas. Helena despertou com o celular cheio de mensagens, algumas solidárias, outras curiosas, muitas oportunistas. A queda pública dos Albuquerque havia começado, mas ela sabia que impérios construídos sobre medo não desabavam em uma tarde sem tentar arrastar alguém junto. Clara ligou cedo para confirmar que os documentos já estavam sob análise formal e que Marcelo fora intimado a prestar esclarecimentos. Helena ouviu tudo olhando o conjunto azul pendurado na cadeira, ainda marcado pelo dia anterior. Dona Lúcia preparou café com a mesma firmeza doméstica que sustentara a casa durante anos difíceis. Não perguntou se a filha estava feliz, porque sabia que felicidade seria palavra pequena e inadequada naquele momento. Helena parecia inteira, mas havia sombras sob seus olhos, e a mãe conhecia o preço de uma mulher que precisa permanecer digna enquanto o mundo tenta transformá-la em espetáculo. "Você venceu?" perguntou por fim, com cuidado. Helena segurou a xícara entre as mãos. "Ainda não, mas eles já não podem fingir que ninguém viu." No prédio do Grupo Albuquerque, a manhã começou com portas fechadas, corredores tensos e funcionários falando baixo perto das máquinas de café. Marcelo chegou cercado de advogados, sem olhar para ninguém, tentando preservar a postura de comando que já não possuía. Beatriz entrou por outra porta, vestida de preto, elegante e rígida, como se estivesse de luto pela própria autoridade. Augusto permaneceu em casa, oficialmente por questões de saúde. Mas todos sabiam que sua ausência era uma confissão silenciosa. A empresa, acostumada ao verniz da tradição, descobria o cheiro áspero da suspeita pública. Clara convocou Helena ao escritório antes do meio-dia. Havia novidades importantes. 2 investidores haviam solicitado auditoria independente. 3 fornecedores procuraram representação jurídica e uma antiga secretária de Beatriz enviara mensagem oferecendo depoimento. A mulher, chamada Célia, guardara agendas, bilhetes e registros de reuniões canceladas oficialmente, mas realizadas em salas privadas. Helena leu o resumo sem entusiasmo triunfal. Cada nova prova confirmava que a assembleia não fora exagero. Era apenas a primeira janela aberta em uma casa fechada havia tempo demais. A verdade, quando recebe ar, costuma revelar mais poeira do que se espera. Rafael apareceu no escritório de Clara no fim da tarde, sem avisar Helena diretamente. Trazia uma caixa com documentos retirados do apartamento preparado para o casamento e alguns arquivos do antigo escritório de Augusto. Clara o recebeu com frieza profissional, mas não o expulsou. Quando Helena entrou na sala, encontrou-o em pé, mãos vazias, olhos cansados. Por um instante, o passado tentou falar mais alto que o presente. Ela lembrou o pedido de casamento, a esperança calma, as manhãs em que acreditara que amor poderia atravessar diferenças de origem. Depois lembrou o altar. "Trouxe tudo que encontrei", disse Rafael. "Não escolhi o que poderia me proteger." Helena sentiu observando a caixa. Isso é importante. Ele pareceu esperar mais, mas não pediu. Havia aprendido, talvez tarde, que a dor dela não era a sala onde ele podia entrar sem permissão. Clara abriu os arquivos, e Júlio, chamado às pressas, reconheceu planilhas antigas, memorandos internos e cópias de pagamentos que ligavam Marcelo a empresas de fachada. Entre os papéis havia também cartas de fornecedores ignoradas por Rafael em eventos e campanhas sociais. Ele leu uma delas e empalideceu. A carta era de Renato Silveira.
Nela, o homem explicava a entrega concluída, a multa injusta e a doença da esposa, pedindo apenas uma reunião. Rafael segurou a folha como se pesasse mais que a caixa inteira. Eu nunca vi isso, disse, mas a frase morreu sem defesa. Talvez não tivesse visto porque alguém filtrara suas correspondências, talvez porque nunca procurara enxergar além do brilho organizado pela família. Helena não o acusou. A própria carta fazia isso com mais precisão. Rafael dobrou os ombros, vencido por uma culpa que finalmente possuía nome e endereço. Naquela noite, Beatriz tentou sua última manobra. Convidou Helena para uma conversa privada na mansão, oferecendo a presença de Clara como garantia. Clara recusou imediatamente, mas Helena aceitou encontrá-la em uma sala neutra, no escritório da advogada, com tudo registrado. Beatriz chegou sem Marcelo, usando pérolas discretas e uma expressão de quem ainda se acreditava capaz de transformar derrota em negociação. Sentou-se diante de Helena sem cumprimentá-la com calor. Você já provou o ponto, disse. Agora precisa decidir se quer justiça ou destruição. Helena respondeu sem alterar a voz. Para a senhora, consequência sempre parece destruição. Beatriz abriu uma proposta elegante. Compensações financeiras para fornecedores, afastamento temporário de Marcelo, retratação pública cuidadosamente escrita e um acordo para encerrar acusações contra a família. Não disse suborno, não disse silêncio, não disse compra. Sua língua era treinada para limpar a sujeira das intenções. Helena ouviu até o fim, enquanto Clara anotava tudo. E as pessoas que perderam empresas, saúde, reputação? Perguntou. Beatriz juntou as mãos sobre a mesa. Toda reparação tem limites razoáveis. Helena sentiu uma tristeza fria. Mesmo acuada, aquela mulher ainda calculava sofrimento alheio como despesa negociável. Eu também tenho um limite, disse Helena. Ele fica exatamente onde a senhora quer que eu abandone os outros para salvar sua imagem. Beatriz a encarou por longos segundos. A máscara começou a ceder. Você se acha melhor do que nós porque veio de pouco. Helena inclinou levemente a cabeça. Não, eu me recuso a ser pior só porque a senhora veio de muito. Clara permaneceu imóvel, mas seus olhos brilharam. Beatriz levantou-se devagar, percebendo que não havia porta secreta naquela conversa. Pela primeira vez, saiu de uma sala sem ter comprado, intimidado ou dobrado ninguém. Marcelo não recebeu bem a notícia. Na madrugada seguinte, tentou transferir recursos de uma das empresas ligadas ao esquema para uma conta controlada por um intermediário, usando acesso que julgava ainda protegido. O movimento, porém, já era monitorado por ordem formal. A tentativa confirmou urgência de fuga financeira e fortaleceu o pedido de bloqueio de bens. Quando os agentes chegaram ao escritório dele pela manhã, Marcelo ainda vestia a arrogância como armadura, mas suas mãos denunciavam tremor. Gritou que era vítima de conspiração familiar, que Helena seduzira Rafael e manipulara todos. Ninguém anotou essa fantasia como defesa séria. Beatriz assistiu à condução de Marcelo de dentro do carro, escondida atrás do vidro escuro. Não desceu. Talvez por estratégia, talvez por instinto de preservação. Marcelo a viu por um segundo e compreendeu que a mãe, tão devotada ao nome da família, sacrificaria até o filho se isso preservasse algum pedaço do sobrenome. A percepção destruiu nele algo mais profundo que a prisão momentânea. Durante anos, acreditara ser herdeiro do poder de Beatriz. Naquele instante, descobriu que era apenas mais uma peça, valiosa enquanto útil, descartável quando pesada demais. A notícia se espalhou rapidamente. Célia, a antiga secretária, confirmou reuniões não registradas e entregou agendas que cruzavam datas com pagamentos suspeitos. Mirella formalizou o depoimento. Sebastião autorizou o uso completo do áudio. Renato e outros fornecedores foram chamados para reconhecimento de prejuízos. A investigação deixou de girar em torno do escândalo do casamento e passou a tratar de um sistema inteiro de abuso empresarial. Helena acompanhava tudo com disciplina, evitando entrevistas longas, recusando convites sensacionalistas e protegendo as vítimas de exposição desnecessária. Sua vitória não precisava de aplauso barulhento, precisava de reparação concreta. Semanas depois, uma audiência preliminar reuniu representantes legais, vítimas, investidores e membros da família Albuquerque. O ambiente era menos luxuoso que a sede empresarial, mas infinitamente mais sério. Beatriz chegou sem joias vistosas, ladeada por advogados. Marcelo, afastado e sob restrições, parecia envelhecido pela raiva. Rafael sentou-se longe da mãe,
ao lado de Augusto, que respirava com dificuldade, mas insistira em comparecer. Helena entrou com Clara, Júlio e Renato. Não havia vestido branco nem flores. Havia pastas, provas, testemunhos e uma sobriedade que desmontava qualquer tentativa de transformar tudo em drama romântico. Durante a audiência, os acordos de reparação começaram a ser definidos, sem encerrar a responsabilidade criminal e administrativa que seguiria seu curso. Bens foram bloqueados, contratos revisados, fornecedores prejudicados incluídos em lista de compensação e funcionários injustamente demitidos chamados para reavaliação. Marcelo tentou interromper diversas vezes, mas seu advogado o conteve. Beatriz falou pouco. Quando questionada sobre o áudio, alegou contexto, cansaço, linguagem infeliz. Helena ouviu com atenção. Pessoas como Beatriz raramente confessam culpa. Preferem reduzir violência a mal-entendido e comando a frase mal colocada. Renato foi chamado a falar. Sua voz tremeu no início, mas ganhou firmeza ao narrar a falência da transportadora, a venda da casa, a humilhação de procurar trabalho depois de ser tratado como fraudador. Não pediu pena. Pediu que o nome de sua empresa fosse limpo oficialmente. Helena sentiu um aperto no peito. Aquilo era justiça em sua forma mais simples e mais profunda. Não se tratava apenas de dinheiro. Era devolver a alguém a história que lhe roubaram. Quando Renato terminou, até Augusto chorava em silêncio. Rafael também pediu a palavra. Não tentou se colocar no centro. Disse que vivera tempo demais protegido por versões convenientes, que sua omissão no casamento fora uma falha moral pública e que colaboraria para identificar documentos retidos pela família. Beatriz não olhou para ele. Marcelo riu com desprezo. Helena ouviu sem desviar. Parte dela reconheceu a coragem tardia. Outra parte permaneceu junto à mulher que atravessara sozinha o corredor do salão. As duas partes eram verdadeiras. Amadurecer, ela percebeu, era permitir que verdades opostas coexistissem sem entregar a própria dignidade. Ao fim da audiência, Beatriz aproximou-se de Helena no corredor. Não havia câmeras próximas, apenas o som distante de passos e portas. Você conseguiu o que queria, disse, a voz mais baixa do que antes. Helena observou com calma. Ainda não. Quero que as pessoas recebam de volta o que puder ser devolvido. Beatriz sorriu sem alegria. E o que não puder? Helena pensou na esposa de Renato, no medo de Júlio, na vergonha da mãe no casamento. Então que pelo menos ninguém mais chame de honra aquilo que foi crueldade. Beatriz pareceu, por um segundo apenas, não encontrar resposta. Depois ergueu o queixo e foi embora. Sua queda social não teve o espetáculo vulgar que ela temera, mas algo pior para alguém como ela. Vieram convites cancelados, conselhos dissolvidos, fundações reestruturadas, aliados distantes e reportagens sóbrias que desmontavam a imagem de matriarca impecável. Marcelo enfrentaria processos mais duros, pois os rastros financeiros apontavam diretamente para ele. Augusto aceitou colaborar em troca de reconhecimento formal de sua responsabilidade. Nenhum deles saiu ileso. A diferença era que agora a consequência tinha documento, assinatura em memória pública. Meses passaram antes que Helena voltasse ao Palácio das Acácias, não para casamento, nem para vingança. O lugar seria vendido para quitar parte das reparações e Clara precisava acompanhar uma vistoria de bens. Helena decidiu ir porque temia que evitar aquele salão desse a ele um poder que não merecia. As flores já não estavam lá. O lustre continuava no teto, indiferente a tudo que testemunhara. Ela caminhou pelo corredor central em silêncio, lembrando cada olhar, cada acusação, cada passo dado ao lado da mãe. A dor ainda existia, mas já não comandava a sala. Rafael apareceu na entrada, avisado por Clara de que Helena estava ali. Não usava terno, apenas camisa simples e expressão cansada. Havia deixado cargos ligados à família e começado a trabalhar em projetos de reparação aos fornecedores prejudicados, não como penitência teatral, mas como tentativa lenta de se tornar útil. Aproximou-se sem invadir. Eu não sabia se devia vir, disse. Helena olhou para o altar vazio. Você veio melhor do que naquele dia. Veio sem precisar ser chamado duas vezes. Ele aceitou a frase como merecia, com um sorriso triste. Conversaram perto das janelas, enquanto a luz da tarde caía sobre o mármore. Rafael pediu perdão sem justificar a própria covardia. Helena ouviu. Depois disse que o perdoava pelo que podia perdoar, mas que perdão não era retorno ao ponto anterior, porque aquele ponto não existia mais. Ele fechou os olhos, ferido e grato ao mesmo tempo. Eu ainda amo você, confessou.
Helena respirou devagar. Eu também amei você de verdade. Talvez uma parte de mim sempre trate essa lembrança com cuidado. Mas eu não posso construir futuro onde precisei provar minha dignidade para ser defendida. Rafael assentiu, e dessa vez não tentou convencê-la. Talvez seu maior gesto de amor tardio fosse aceitar a liberdade dela sem transformar isso em nova cobrança. Helena tocou seu braço, breve e gentil. Não havia desprezo, havia despedida. Ao sair do salão, ela não olhou para trás imediatamente. Só na porta permitiu-se virar. Viu Rafael parado no mesmo lugar onde antes a perdera, agora sem família para comandá-lo e sem promessa para escondê-lo. Ele parecia sozinho, mas não vazio. Talvez começasse ali sua própria reconstrução. Um ano depois, Helena abriu uma consultoria voltada a auditorias independentes para pequenos fornecedores e empresas familiares que temiam enfrentar grupos maiores. Júlio tornou-se colaborador técnico. Mirella assumiu coordenação de processos internos em uma organização ética e Renato recebeu reparação suficiente para quitar dívidas e reabrir uma pequena operação de entregas com o nome restaurado. Dona Lúcia costurou a primeira cortina do escritório da filha com retalhos do antigo vestido, agora quase reconhecíveis, misturados a tecidos novos. Helena gostou da imagem. Nenhuma dor precisava ser apagada para deixar de ser prisão. No dia da inauguração, Clara brindou com café, porque Helena recusara champanhe e cerimônias grandiosas. Havia clientes simples, ex-funcionários, amigos e algumas pessoas que tinham acompanhado a queda dos Albuquerque não como fofoca, mas como alerta. Dona Lúcia observou a filha falar sobre ética, provas e coragem sem transformar sofrimento em espetáculo. Seus olhos marejaram, mas dessa vez não de vergonha. Helena, diante daquele pequeno grupo, compreendeu que sua vida não ficara menor por ter perdido um casamento. Ficara mais verdadeira por ter recusado uma mentira vestida de destino. À noite, depois que todos foram embora, Helena ficou sozinha no escritório novo. Sobre a mesa havia uma carta de Rafael, enviada sem cobrança. Ele contava que continuava trabalhando na reparação dos danos e que Augusto, doente, finalmente depusera de forma completa. Não pedia encontro, não pedia resposta. Apenas agradecia por ela ter obrigado todos a olhar para aquilo que preferiam ignorar. Helena guardou a carta em uma gaveta, não no lugar das provas, mas no lugar das coisas humanas, imperfeitas e encerradas sem ódio. Lá fora, a cidade brilhava com luzes comuns, janelas acesas, ônibus passando, gente voltando para casa. Helena apagou a lâmpada da sala e ficou por um instante junto à porta, sentindo o silêncio limpo do espaço que construíra. Pensou no salão, na aliança deixada sobre a mesa, no rosto de Beatriz quando percebeu que não podia comprá-la. Pensou também na menina que estudara de madrugada enquanto a mãe costurava, aprendendo sem saber que um dia precisaria usar conhecimento como escudo para muitos. Sorriu, pequena e serenamente. A família Albuquerque pagara caro, não apenas com bens bloqueados, cargos perdidos e processos longos, mas com a exposição daquilo que tentara manter sagrado e intocável. A vergonha que lançaram sobre Helena voltou para eles como espelho, mostrando que riqueza sem caráter é apenas cenário caro para a ruína. Helena não saiu da história como noiva abandonada, nem como mulher vingativa. Saiu como alguém que atravessou a humilhação sem permitir que ela definisse seu nome. E ao fechar a porta do escritório, levou consigo a certeza tranquila de que a verdade, quando sustentada com coragem, não apenas revela culpados. Ela devolve às pessoas honestas o direito de andar de cabeça erguida.